vocês vão estar vendo os dados que foi levantado e atualmente como está funcionando o Evangelho no país. Bom, como hoje está dividida a população? Hoje a população japonesa é aproximadamente 128 milhões de habitantes. Tem uma densidade demográfica de aproximadamente também 337 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH é 0,912. O que é esse IDH? Para a gente estar entendendo. Quanto mais próximo do número 1, mais desenvolvido é o país. Então ele é considerado um país muito desenvolvido. Esse é um dado de 2012. Tá, ele está junto ali com os top 10, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Suíça, Irlanda. Então é um país realmente super desenvolvido. Língua oficial é o japonês. A escrita a gente sabe que tem um monte de variação, como o kanji, que é a mais conhecida. E aqui a gente tem a moeda que é o ien, ou yuan, que também é um kanji. O primeiro símbolo que a gente tem ali é o ien, o segundo é o yuan, que é no kanji, e a nomenclatura internacional. O interessante do que é a moeda japonesa que a gente tem, ien significa objeto redondo. Então eles simplesmente simplificaram, para não ter nenhum tipo de complicação a mais. A capital é Tóquio, ela é dividida em 47 províncias, 48, dependendo do autor que está levantando dados. Ele é complementado com o arquipélago de ilhas, que a gente vai estar vendo no mapa logo em seguida. Área 377 mil quilômetros quadrados, clima tipicamente temperado, ou seja, tem muita influência ali da Sibéria e também do Pacífico Norte. Então a gente consegue ver no mesmo país diferenças de temperatura extremas. Política é uma monarquia constitucional, ou seja, tem o papel do imperador e do primeiro-ministro. O imperador, como a gente sabe, é aquele rei que veio desde aquela época, de família em família. Só quem acaba ditando as regras praticamente é o primeiro-ministro, junto com toda a política da economia global. Então aqui a gente tem um mapa onde está situado o Japão. A gente pode ver ali ao lado esquerdo a China, as Coreias, que já pertenciam ao Japão também, um pedacinho da Rússia e aqui o Oceano Pacífico. Como eu falei, tem essa situação que acontece de situações de climas diversamente, simples, de climas distintos, ou seja, na época do inverno, sendo pela parte da Sibéria, uma massa polar muito fria ali em cima, já chegou a ter temperaturas de 41 graus negativos. Uau. E na época do verão chega a 41 graus. Então, pegando aqui pelo Pacífico, pelo Oceano Pacífico. Então, realmente é sensacional esse país. Aqui a divisão, como eu falei, 47, 48, 47 com arquipélago de ilhas. Então, aqui a gente tem a divisão do país. Esse aqui seria o arquipélago de ilhas, Ogasawara. Aqui eu dividi o 13 e o 7. O 7 a gente pode estar vendo é Fukushima, só para a gente estar situando que foi onde aconteceu aquela situação nuclear por tsunami, algum tempinho atrás. E o 13 é a capital, Tóquio. Composição étnica, como é que está dividido hoje o país? Isso são dados atuais agora de 2013. Japoneses, está 98%, ou seja, praticamente toda a população é japonesa. Coreanos, como eu falei, que já foi província do Japão, do sul e do norte, 0,5%. Chineses e outros. Os outros aqui a gente inclui também brasileiros, americanos, que a gente vai ver mais à frente, que tem uma migração muito grande, uma imigração também, né? Expectativa como um país super desenvolvido, 82 anos de vida aproximadamente, e não existe analfabetismo, como todo país super desenvolvido, é praticamente 1%. Imigração, como eu falei, como a gente acabou de ver no slide anterior, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Brasil, Filipinas, Peru também e os Estados Unidos. É interessante que a gente tem no Brasil 3 colônias muito grandes. Aqui não é por ordem de quantidade, tá? Mas no Paraná, Uraí e Açaí, que são os municípios, então a gente consegue ver os Nicei, Decaseg, enfim, toda aquela junção. Próximo. No Pará, ou seja, no norte, em Tomé-Açu, uma cidadezinha do interior, que praticamente ali a economia foi feita com pimenta do reino. Então, é interessante que no Pará eu posso ver com um pouquinho mais de propriedade, que até beisebol eles jogam lá. É muito interessante. Eles são instruídos tanto em português como em japonês dentro das escolas. E Bairro da Liberdade, em São Paulo, que é a maior colônia japonesa que a gente tem aqui no Brasil. Se eu não me engano, chega a quase 1 milhão
de japoneses, é muita gente. E obviamente eles fazem essa migração para o Japão. Formação do país. A formação do Japão é muito extensa, então deu uma condensada só para a gente estar entendendo como é que formou, que isso vai impactar diretamente na religião, desde esse primórdio, 14 mil anos antes de Cristo, até atualmente. O primeiro povo, como a gente pode ver, o Jomon, pode passar. Obviamente não tem figuras ou gravuras como é que era esse povo, mas tem as cerâmicas deles, são as mais conhecidas, elas as mais antigas do mundo. São, entre aspas, rústicas, mas são feitas com cordas também. Então eles são considerados a primeira civilização japonesa. Obviamente, como não deixava de ser, eram politeístas e semi-sedentários. Aqui é o segundo povo, que mais ou menos 300 anos antes de Cristo, Yaoi. É um povo que migrou da Península Coreana para o Japão e obviamente trazendo toda a parte de cultura e religião e a parte de economia também para o Japão. E aqui a gente tem os Ainus. É um povo considerado remanescente, ou seja, descendente do Jomon, aquele primeiro povo que a gente viu. Eles são também politeístas, eles têm culto a vários deuses da natureza, água, terra, fogo, animais, coruja, urso. Só que é interessante e esquisito, talvez, eles têm um deus chamado Kamui, que é um deus supremo, é o deus acima de todos os deuses. E eu fui buscar a tradução de Kamui para o português, significa Deus, literalmente Deus. Então é bem interessante. Esse povo existe ainda nos dias de hoje, só que ele está em umas ilhazinhas bem ao norte, se não me engano, do Japão. Aqui a gente chega já um pouco mais do século XVI aqui para frente, tá? O povo Yamato. O povo Yamato foram responsáveis pela unificação do Japão. Pode passar. Esse é o povo Yamato, tá? Eles se unificaram a uma família, obviamente, como a gente sabe, e eles unificaram o Japão, foram para a Coreia, colonizaram a Coreia e trouxeram, obviamente, o budismo. Eu fiquei surpreso, achei que o budismo era 100% japonês. Não, o budismo é coreano. Como a gente viu nos slides anteriores, o povo Yaoi, que era da Coreia, da Península Coreana, então eles apenas agregaram mais essa parte do budismo. E obviamente acabou entrando em conflito com o shintoísmo, que era a religião deles. Aqui a gente entra na área dos senhores feudais. Aqui são os samurais, que os samurais eram a guarda dos grandes senhores feudais. Nesse período é interessante a gente frisar que foi quando começou a ter a colonização portuguesa. Então os portugueses também chegaram no Japão. Obrigado. E trouxeram junto com eles os negócios, fazer negócios, e o cristianismo. A partir daí a gente começa a ver o evangelho adentrar ao Japão. E aqui a gente tem um obelisco, fugiu a palavra. Um monumento, obrigado. Referente aos 26 mártires do Japão. Naquela época dos senhores feudais, enquanto estava tendo toda essa colonização, essa evangelização, ser cristão era proibido. Então existia igreja perseguida, existia igreja subterrânea. E num determinado momento, que foi na batalha de 1603, Sakukara, teve o grande boom, e esses 26 foram considerados mártires. Por causa deles, o cristianismo de lá para cá já não é mais uma religião proibida, não há mais perseguição. É interessante frisar que, entre atos, eles acabam coexistindo o cristianismo, o shintoísmo e o budismo. Logo em seguida a gente vai estar vendo como é que eles vão estar funcionando. Chegamos no religião, que interessa bastante para a gente. Religião, tem alguns autores que dizem que o primeiro lugar é o budismo, o shintoísmo, mas a grande maioria diz que o shintoísmo é a primeira religião do país. 96%, budismo 84%, cristianismo 2%, e outros como o taoísmo e o confucionismo. É interessante frisar aqui que o shintoísmo e o budismo, eles coexistem, tanto que o censo deles é bem engraçado. Eu estava comentando com isso agora há pouco. Você é declarado budista, mas você faz qualquer ritual shintoísta, você também já é declarado shintoísta. Então esses números, como eu falei, eles acabam se confundindo. Eles se confundem, exatamente por causa disso. matemática. Não bate a conta, ela vai ficar sempre maior por causa disso. A conta é essa.
Taoísmo e confucionismo, vindo da China, ele acaba influenciando até os dias de hoje na religião. É engraçado que, como a conta não bate, como a gente viu, é muito comum você ver casamentos numa igreja cristã e funeral no budismo, da mesma família, ou até do mesmo grupo ali de pessoas da mesma família. Então isso, infelizmente, acontece muito hoje. Só para a gente entender, o shintoísmo politeísta, culto à natureza, isso é bem famoso, esses monumentos que tem ali pelo Japão. O budismo, desculpa. O taoísmo e o confucionismo. É interessante o taoísmo, que eles têm um yang, né? Quer dizer que dentro de todo bem existe um pouco de mal, todo mal existe um pouco de bem, é o que eles pregam, juntamente com o Feng Shui. E o Confúcio, o confucionismo, eu fiquei bem surpreso. Confúcio não é exatamente uma religião, uma filosofia, é um sistema filosófico. Exato, uma filosofia de vida. E quem criou foi o Kung Fu Tse, não foi o Confúcio, como a gente acha. Que ele também influenciou na arte marcial Kung Fu, eis o nome, né? E aqui a gente está no cristianismo. Rafael, o que é isso? Isso é uma placa de madeira com a imagem de Cristo crucificado no meio, ou de bronze, ou de ferro, de metal em geral. E naquela época da perseguição, você é cristão? Peraí, esquentava esse metal. Se você tem fé, então, se você é cristão mesmo, pisa aqui que eu quero ver. Era uma forma de coagir, de saber se ele era cristão ou não. Obviamente, os que pisavam aí tinham fé, muitas vezes eram mortos. E muitas vezes, algo sobrenatural, Deus agia e acontecia. Então é interessante que isso existe ainda hoje, não no sentido da perseguição, mas ela existe como saber o que já teve ali no passado. Isso se chama Fumier. Tem vários modelos, mas um dos principais são esses. Hoje em dia, como é que está o evangelho, o cristianismo no Japão? Como eu falei, é um país extremamente de contrastes, o muito desenvolvido com, entre aspas, o pouco desenvolvido. Esse é o Empowered 21, é como se fosse um avivamento, a gente pode dizer. Ele ocorreu agora em outubro de 2013, foi uma conferência que aconteceu no Japão, global. Ele simplesmente atraiu 3 mil fiéis japoneses, asiáticos de modo geral. Isso, para números, para o Brasil pode ser muita coisa ou pouca, mas para lá foi algo surpreendente. Porque 3 mil de denominações diferentes e só asiáticos, fora os estrangeiros, para eles foi bem interessante. E aqui é o JHOP, Casa Japonesa de Oração. Foi inaugurada agora em janeiro de 2014. É como a gente tem no Brasil, a Torre de Vigia. Fica 24 horas orando. Então, e está acontecendo muitas coisas no Japão. É bem legal isso. Então, isso é uma coisa grandiosa que a gente tem no Japão atualmente referente à evangelização. Aqui a gente tem a MEG, Associação dos Ministros Evangélicos do Japão. Uma associação dos ministros, dos pastores e bispos que tem lá. Basicamente composta por pastores brasileiros, uma forma de se ajudar, de discutir como pode estar trabalhando no país. E aqui a gente tem uma propaganda da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, que é mais uma forma de evangelizar. Tem alguns dados interessantes, vai estar vendo mais na frente, que o suicídio e a depressão são altíssimos no Japão, considerados os mais altos do mundo. E como o japonês não vai até a igreja, eles criam essas estratégias. Jantares, aqui no caso é cobrado que eles estavam fazendo um levantamento de recursos para eventos. Feijoada. Mas tem umas igrejas menores, só que eu não consegui. Eles encontraram os ingredientes. Não, volta. Tem umas igrejas menores, que eles fazem jantares gratuitos, são convidados por SMS. Então já está, por exemplo, para 20 pessoas só, e aí começa a evangelização, principalmente focado nos não cristãos. É bem bacana, e a igreja que banca isso daí. Amém. Próximo. Aqui é o Monte Fuji. Nossa, é muito lindo o Monte Fuji, realmente é sensacional, um dos cartões postais de lá. Só que lá também acontece muito suicídio. Muito, o Monte Fuji existe. E lá é um dos locais onde eles fazem muitas ações para evitar ou diminuir o suicídio. Então é bem interessante que a gente... Normalmente quando a gente viaja, a gente vai com um olhar de turista, mas a gente não vê o por trás, o outro lado que é o espiritual. Daí a opressão. Daí a opressão, exatamente. É interessante a gente falar que o nível de suicídio, como eu falei, é um dos mais altos do mundo.
a faixa etária de 15 a 30 anos de idade, ou seja, da população economicamente ativa, da população que está crescendo, que está aprendendo. É muito triste. Em contrapartida, na contramão, é a segunda menor taxa de homicídio do mundo. As pessoas não se matam, mas se automatam. É muito complicado, inclusive. Aqui outra forma de evangelizar os jovens, que é essa situação de risco. Bíblia em mangá, que está em português, a gente tem também em japonês. Eu tenho também os livrinhos, é bem bacana. E ali são aqueles cartões de RPG, são jogos que tem. Então ali está um pouco ruim a imagem, mas a gente vê Pedro, João, Tiago. Então eles usam para evangelizar pelo RPG com os animes. Aqui eu peguei 3 ou 4 depoimentos de pastores que estão lá, brasileiros, tá? E pra gente entender, isso é atualizado agora em 2014. Comac é uma cidadezinha muito pequena, que como eu falei, país de extrema discrepância. O que acontece hoje? Eles fazem um culto doméstico, como eu falei. Como a pessoa não vai, eles vão para lá. Eles vão até a casa, não conseguem ter depressão, eles fazem todo esse trabalho. Eles têm as reuniões de orações, que é muito importante. Às vezes a gente acha, vou na quarta, vou na sexta. É só uma reunião de oração, mas gente, faz a diferença. A gente pode ver do outro lado do mundo como é importante. Aqui é o pastor, com a família dele, japonesa. Ele é casado, tem os filhos, então... Tem muitos filhos. Mas missionário tem muitos filhos, que é para mais gente para a obra. Exatamente. Aqui já o testemunho de outro pastor, como eu falei, a maior dificuldade de doutrina é o budismo. Eles são criados como budistas, é uma coisa que vem passando de geração em geração. Eles querem ser cristãos e continuarem budistas. Lembram o que eu falei ali? Faz o casamento no cristão e faz o funeral no budismo. Então, tá aí o exemplo do que acontece na vida real. Eles são extremamente desconfiados. O primeiro passo é conquistar amizade. Assim como até no Brasil a gente tem, você vem chegar com a Bíblia, bater na cabeça, não vai resolver. É confiar, ter a confiança por meio da amizade. Pode passar. É interessante que Deus faz as coisas da forma exata, perfeita. Esse pastor aqui, o Jameson Fraga, ele está desde 92 no Japão, ele é negro. Então, a forma dele evangelizar, olha ele dizendo, minha mudança de cor e minha nacionalidade é um ponto positivo. Ajuda, auxilia, é impressionante, gente, é muito legal. E aqui, como ele falou, ir buscar em casa, sou o way. Então, realmente, é Deus agindo na forma que a gente menos espera. Aqui o pastor ali no meio, dentro da igreja dele, com alguns fiéis e um pedacinho da família. Esse pastor tem 4 filhos também, se eu não me engano. Aqui é uma missionária, Maki Okamoto de Souza. Se vocês jogarem o nome dela, vocês vão encontrar que ela é vinculada com um radical, digamos assim, só que é um radical do evangelho muito conhecido. Quando fala de estilo de vida cristão, gera interesse, porque é uma religião não conhecida. Como eles são politeístas, você vai falar de Jesus, é mais um Deus, mas se você falar do estilo de vida, que é o que a gente busca, o estilo de vida que agrada a Deus, tem a transformação, tem a oportunidade para falar do Evangelho. Então é bem bacana isso. A imagem está um pouco ruim, foi eu que consegui, mas gente, esse é um pastor japonês, ele evangeliza por meio de um coral. A gente sabe que a música é muito forte no Japão, e ele usa o coral para evangelizar para os cristãos e não cristãos. A igreja dele, se jogarem o nome dele na internet, vocês vão ver, a igreja dele é gigante, é muito bacana. E a gente tem o testemunho dele logo em seguida. Pode passar. É o Ministério Evangelho Aleluia, quebrou as barreiras entre cristãos e não cristãos. É um ministério único que estão focados em alcançar membros para participar do coral e adorar a Deus. Ou seja, a música fazendo mais uma vez o seu papel de evangelizar. Agora a gente vai estar passando 2 vídeos. Um é uma música que todo mundo conhece, se quiserem cantar, pode cantar, tem a legenda. Vou cantar em japonês. Eu vou passar os 30 segundos da música, depois é um vídeo que basicamente resume o que eu falei, com mais alguns dados, que é bem interessante. Ô Marcos, vem aqui cantar em japonês. Por favor, Marcos, essas notas linguísticas.
música Vim para Adorar-te em japonês. É interessante que a melodia é parecida, é idêntica, então a gente consegue estar acompanhando em oração. Vai continuar por mais 4 minutos, só pra gente não se perder, e a gente vai estar passando um outro vídeo agora. Esse vídeo é de 2009, então tem um ou outro dado que está um pouquinho defasado, tá? Mas a ideia central é também mostrar o que está acontecendo hoje lá. Esse dado, 13%, pode já estar alterado, mas ainda assim, existem igrejas onde é só o missionário que vai lá e toma conta dela, volta para o país de origem. Isso ainda acontece, a igreja sem liderança. Realmente esse é o mais surreal que eu achei, gente. Uma perda de valores absurda. Então, como vocês podem ver, realmente você é um país super desenvolvido, mas tem um outro lado aí que não está nada desenvolvido e que realmente precisa muito. É interessante, a gente pode ver que no mundo, países com perseguição, sim, são muito afetados. Mas os países que também não têm perseguição também são muito afetados. Então é importante a gente sempre também estar orando e ajudando aqueles que podem estar indo lá e estar fazendo a obra.
obrigado, Pai, por estar mostrando a realidade desse país que está tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto. Por meio da oração, que é a mais poderosa que Tu nos deu, nós podemos estar ajudando, estar glorificando o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa os missionários que estão lá, as pessoas que estão ali levando a Tua palavra. Entra com providência, Pai, para cada vez mais serem libertos, curados e transformados, em nome de Jesus. Senhor, toma conta, Pai, porque tudo só depende de Ti, porque é para Ti toda a honra e toda a glória. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.